Bom dia, pessoal. Bom, como a gente está iniciando o uso da tecnologia aí, o que acontecem? Acontecem os erros de percurso, né? Então, ontem eu fiz a gravação dessa videoaula sobre conjunções e postei. E depois, quando fui assistir, acabei percebendo que ficou travado o slide. Então, estou gravando agora para vocês. Vou trocar os vídeos, tá bom? Para vocês poderem acompanhar a explicação. A explicação vai ser a mesma, só que com os slides passando corretamente. Essa videoaula tem o conteúdo que foi abordado pelo Centro de Mídias, né, de conjunções. Então já foi o primeiro vídeo fazendo uma revisãozinha rápida sobre sintaxe, sobre conjunções, e agora nós vamos mais a fundo nas conjunções aqui. E o conteúdo da aula abordado foram as conjunções coordenativas, são delas que eu vou falar mais, tá? Eu vou falar um pouquinho das subordinadas, mas muito mais das coordenadas, tá bom? Eu vou abrir só o slide aqui. Dessa vez vai certo. Como eu falei para vocês, eu vou estar disponibilizando os slides junto com o vídeo lá no Centro de Mídias, no Classroom. Bom, então a nossa videoaula é sobre os conectivos, vamos fazer uma análise linguística e estilística dentro da nossa matéria. Vamos começar lendo os versos do Carlos Drummond de Andrade? Então, vamos lá. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia desse momento inunda a minha vida inteira. Então, nós temos um momento de reflexão do poeta, né, em que ele está ali no ato de escrever, falando de tanto sentimento que ele tem dentro dele e quanto isso mexe com a vida dele, mas ele não está conseguindo colocar no papel. Então, lindas palavras do Carlos Drummond. Não é à toa que ele é o terceiro maior poeta em língua portuguesa, né, considerado no mundo, que domina a língua portuguesa. O primeiro, vocês lembram, é o Camões, o português Camões. O segundo é o português Fernando Pessoa e o terceiro é o brasileiro Carlos Drummond de Andrade. São considerados os três maiores versadores da língua portuguesa. Então vamos começar os comentários aí sobre a poesia. É claro que a gente vai falar dentro da nossa matéria aqui, do nosso conteúdo, que são as conjunções, então vamos começar a analisar dentro da poesia dele. No terceiro verso, a expressão no entanto, mesmo separada por ponto final, está ligada ao sentido da frase anterior, expressando uma ideia oposta. O verso não é escrito, não se revela. No entanto, que a gente pode trocar por um mas, está pronto na mente do poeta. Vamos ver lá, de novo, essa parte? Ele fala assim, ele está cá dentro. No entanto, ele está cá dentro, inquieto e vivo. Então ele está falando do verso dele, que ele não está conseguindo escrever, mas está dentro dele. Vocês perceberam a ideia de oposição? Segundo comentário, a palavra e, que exprime acréscimos ou sons, liga o sexto verso ao quinto. Então ele fala assim, ele está cá dentro e não quer sair. Então ele faz a soma, né, da ação, ele está mostrando pra gente o que está acontecendo com as palavras dentro dele. Terceiro comentário, a palavra mas funciona como um elemento de ligação entre a última oração e o sexto verso, indicando uma ideia contrária. Vamos voltar lá. Ele fala assim, mas a poesia desse momento. Então, ele está falando que ele está passando por aquele momento que a poesia não quer sair, mas a própria poesia do momento que ele está vivendo inunda a vida inteira dele. Então, por último, ele faz essa ligação, esse mas, ele está funcionando como uma ligação, falando, né? As palavras estão presas, mas mesmo assim, mesmo elas não saindo, elas estão tomando conta do meu ser. Lindas palavras dele, né? Então, esses três elementos de ligação, a gente chama de conjunção. A conjunção, ela é o conectivo, ela faz a conexão do texto. Vamos lá para o conceito de conjunção, segundo a morfologia. Conjunção é uma classe de palavras que tem o poder de habilitar uma oração inteira a exercer no interior de um enunciado a função sintática que poderia ser desempenhada apenas por uma palavra. Além disso, ela tem a propriedade de ligar as orações sintaticamente, independentes ou termos semelhantes em um mesmo enunciado. Gente, eu falei no outro vídeo, né? Função sintática. Qual é a função que a palavra exerce dentro da oração? A conjunção, ela tem a função sintática principal de ligar orações e estabelecer significados. Para que servem as conjunções nos nossos textos? Com o desenvolvimento do ser humano nos mais diferentes campos, científico, social, cultural, tecnológico, etc., as formas de comunicação e de relacionamento social tornam-se cada vez mais complexas. Para dar conta da complexidade crescente do mundo e das ideias, a linguagem verbal também se desenvolve e cria mecanismos específicos para estabelecer relações entre as ideias. Vamos entender isso aqui, esse texto. É o desenvolvimento cultural da nossa linguagem, o nosso desenvolvimento social. Nós vamos crescendo
nós vamos ganhando complexidade, nós vamos aumentando, como eu falo sempre para vocês, a gente está subindo de level, né? Subindo de nível. Então a gente vai subindo de nível e o que acontece? A linguagem também sobe. Então, quando a gente é criança, a gente escreve redações, a gente fala com mais períodos simples. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo uma maturidade dentro da língua, nós tendemos a utilizar a língua da sua forma mais complexa. E as conjunções, elas vão estabelecer as relações entre as orações. Elas vão economizar, elas vão ser um processo de economia da língua, né? Então nós vamos falar de uma forma mais elaborada, de uma forma mais complexa, e utilizaremos as conjunções como um grande aliado nos nossos textos, tanto escritos como orais. Então, nós vamos falar aqui nessa videoaula da conjunção em 3 perspectivas. A perspectiva sintática, a morfológica e a semântica, que são itens da gramática. Sintática, como eu já falei agora há pouco, é a função que a conjunção vai desempenhar dentro da oração. Morfológica, reconhecer a conjunção como uma classe de palavra única. Ela é uma classe de palavra que estabelece essas relações sintáticas. E semântica, por fim. Semântica é significado. Qual o significado que a conjunção estabelece dentro de uma oração? Então vamos começar com a perspectiva sintática? A conjunção na perspectiva sintática. Eu dei 2 exemplos aí. Elas conquistaram o campeonato. A frase A é um enunciado independente, é um período simples, né? As jogadoras estão comemorando, pois elas conquistaram o campeonato. Já na frase B, a frase passa a indicar uma causa do que se diz na oração. As jogadoras estão comemorando. Qual é a causa delas estarem comemorando? Pois conquistaram o campeonato. Então, a segunda oração vai acabar exercendo uma função de advérbio. Então, isso é uma função sintática. A segunda oração assume uma função sintática que um advérbio, um simples advérbio, exerceria. E o elemento que mostra essa função ao mesmo tempo, em que une as 2 orações, é a palavra pois. Então, a conjunção pois acaba fazendo a relação sintática, estabelecendo uma relação sintática entre a primeira e a segunda oração de um advérbio. Morfologicamente, a conjunção na perspectiva morfológica. As conjunções são palavras compostas por morfemas gramaticais e que não sofrem flexão, portanto são invariáveis. O que significa falar que uma conjunção não sofre variação? Significa que ela não tem variação de... só um minutinho aqui que eu vou tirar o som aqui, a gente entrou um sonzinho de fundo. Só um momento, vamos parar. Voltando para a nossa apresentação, desculpem. São os momentos aqui únicos, né? Então, o que significa falar que uma conjunção é invariável? Significa que ela não vai variar em gênero nem número. Ou seja, quando ela for aplicada a um substantivo, a uma oração que tem o substantivo, o gênero masculino ou feminino, singular ou plural, elas não vão variar, tá? As conjunções, morfologicamente, esses morfemas gramaticais, eles podem ser apresentados por uma única palavra. Pois, e, que, mas, etc. Ou então, uma locução. Uma locução é quando eu tenho mais de uma palavra fazendo essa função de conjunção. Aqui vai ser uma locução conjuntiva. À medida que, de forma que, apesar de que. Mas sempre que eu for usar uma locução, eu vou ter um que no final, uma conjunção no final. A conjunção na perspectiva semântica, que é a relação de significado. Conforme a relação semântica estabelecida entre os termos ou orações conectados, distinguem-se os tipos de conjunção descritos a seguir. Então vamos ver quais os significados que a conjunção pode estabelecer. Então, a conjunção, além de ligar as palavras ou orações, dá uma direção argumentativa ao nosso texto. Ela vai estabelecer uma relação semântica ou de significado. As conjunções podem ser ou coordenativas ou subordinativas. Então vamos falar das coordenativas, que foi a base de análise do Centro de Mídias. Então nós temos 5 tipos de conjunção coordenativas. Como eu falei no outro vídeo, conjunções coordenativas, elas ligam períodos compostos por coordenação, que são aquelas orações que são independentes entre si. Então elas podem ser aditivas, estabelecerem uma ideia de soma ou adição. Então, exemplo aí: saio feliz e volto cansada. Saio feliz, volto cansada, orações independentes. Quando eu ligo as duas, eu estou somando as ações. Eu primeiro saí, depois voltei cansada. Adversativas. As adversativas são as conjunções que estabelecem ideia de oposição, de contraste. Estarei em casa, mas não vou atendê-lo. Aí o mas pode ser usado mas, porém, todavia, contudo, no entanto, né? Então, olha, apesar de eu estar em casa, eu não vou te atender. Então, eu estabeleço uma relação de adversidade. Tem algo contrário, uma ideia contrária. Se eu estou em casa, eu poderia te atender, né? Mas não vou te atender. Só remotamente.
Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntem pelo Classroom que eu respondo, tá bom? Alternativas. Alternativas, quando a segunda oração vai estabelecer uma ideia de alternância. Então, eu vou usar a conjunção ou, ora, quer. Então, caso ou viajo. As mães usam muito essa, né? Se você não lavar a louça, ou você lava a louça, você é condição. Ou você lava a louça, ou você não pode sair hoje, né? Ou você estuda, ou eu não te compro um celular. Então, as mães gostam muito de usar as alternativas. Conclusivas são aquelas que estabelecem uma relação de significado de conclusão do pensamento. Ela é nova, portanto não irá namorar. O logo, portanto, por isso, são as conjunções que estabelecem a ideia de conclusão. Ela é catanduvense. Ela é catanduvense. Pois, boa gente. Esse pois depois do verbo, ele também estabelece uma relação de conclusão, tá? As explicativas. As explicativas, elas dão ideias de explicação, razão, motivo. Não brinque com o fogo, porque é perigoso. Então, o porquê está estabelecendo uma relação de explicação. Ela passou no vestibular, pois estudou muito. Pessoal, entrou de novo uma falhinha aqui. Vou tirar rapidinho, tá? Vou até parar esse som aqui para não atrapalhar mais a gente. Voltando aqui para o nosso slide. Gente, vamos para as atividades, então? Pessoal do segundo ano, essas atividades estão no livro de vocês do segundo ano, na página 349, 350 e 351. Como o Centro de Mídias deu uma aula com o mesmo conteúdo para o segundo e para o terceiro, eu estou fazendo esse slide para as duas turmas minhas, para o segundo A e para os terceiros, tá? Então, para os terceiros, eu coloquei o exercício aqui, vocês não vão precisar do livro. Mesmo assim, eu vou fazer uma foto da página do livro, também colocar para vocês, porque tem uma explicação depois. O pessoal do segundo só abrir o livro e responder no caderno. Então, gente, é para responder no caderno as questões a seguir. A gente tem aqui um cartaz do Centro de Luta de Câncer da Mama, né, do Centro de Câncer Brasileiro. E aí eu coloquei para vocês as duas frases que aparecem no cartaz que eu não consegui, elas estavam muito pequenininhas, eu optei por colocar a imagem só e eu falei, vou digitar as frases ao lado. A primeira: às vezes o perigo passa pelas suas mãos e você nem percebe. Na luta contra o câncer de mama, prevenir pode salvar. Faça o autoexame, mas não confie 100% no seu tato. Na maioria das vezes, o toque só consegue detectar tumores em estágio avançado. Quer outro toque? Faça anualmente a mamografia ou ultrassom de mama, que identifica caroços em estágio inicial. Quem tem peito, cuida. Então, é um cartaz alertando sobre somente o risco de se fazer somente o autoexame das mamas, porque muitas mulheres fazem o autoexame e não recorrem a exames mais elaborados. Só que, de acordo com esse cartaz, só ficar, dependendo do toque, só das mãos, pode ser um perigo, pois ele pode só detectar o câncer em estágio avançado. Tá bom? Então, vocês vão ter aí 5 questões sobre esse cartaz. Respondam no caderno, por favor. Em seguida, eu coloquei para vocês uma tirinha do Nickel Náusea, que também está no livro, né? Falando, aí a gente vai falar sobre significado, ou seja, a relação de significado que a conjunção está estabelecendo. Então, a princesa beija o sapo, aí ela fala, não virou príncipe? Bah, joga o sapo, né? Mostrando aí a pressa da princesa. E aí, ele, quadro a quadro, vai se desenvolvendo e ele coloca, se ela estudasse mais, saberia que a metamorfose dos sapos é demorada, né? Criticando a pressa da princesa. Temos aí mais 4 questões para vocês, tá bom? Então, gente, vou pedir para vocês também responderem essas 4 questões no caderno. Vamos ficar por aqui. Mantenham-se saudáveis, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no Classroom. E eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Essa semana vou estar produzindo mais videoaulas para vocês. Espero que tenha ajudado bastante aí. Beijo a todos.